Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje a palavra de São Lucas, o capítulo é o 11, os versículos do 1 ao 13. Riquíssima nos ensina a orar. Nos diz o seguinte: eis que Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Jesus lhes disse: quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair na tentação. E disse também: imaginem que um de vocês tem um amigo e vai procurá-lo no meio da noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Lá de dentro, o outro lhe responde: não me incomode, a porta já está trancada e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Eu lhes digo, ainda que ele não se levante para dar os pães por ser seu amigo, vai se levantar ao menos por causa da insistência dele, e lhe dará tudo de que necessita. Eu lhes digo ainda, peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e lhes será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, o que procura encontra, e a quem bate se abrirá. Quem de vocês, sendo pai, se seu filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma cobra? Ou então, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. O Pai Nosso, a nossa oração, a oração dos discípulos, uma oração que Jesus ensinou. E os discípulos não sabiam rezar, mas eles, no discipulado, que é ser como Cristo, buscar parecer com Cristo, né? Jesus, o projeto dele era ter vindo e nos mostrar como fazer, né? Nos mostrar como agir, nos apresentar ao Pai Nosso, né? Nos capacitar ao discipulado e ao céu. Então aqui os discípulos viam Jesus rezando num certo lugar. Ele se afastava e rezava para conversar com o Pai. E os discípulos queriam ser mais como Jesus, queriam se aproximar mais de Jesus, queriam fazer como ele fazia. Pediram: Senhor, ensina-nos a rezar, assim como João ensinou os discípulos dele. Jesus lhes disse: quando vocês rezarem, digam Pai. Hoje, o Evangelho me trouxe o Pai Nosso me comprometendo. Me trouxe o Pai Nosso como informação de é o que você precisa para ser discípulo. Medite essa oração. Peça essa oração. Quando você pede no Pai Nosso, você vai percebendo, quando você vai meditando essa oração, não vai só repetindo, que tudo que você está pedindo é para que Deus, Pai, te capacite para essa missão. Presta atenção comigo, ó. Pai, santificado seja o teu nome. Ele é santo. Ele é santo. Mas eu, ao orar o Pai Nosso, preciso reassumir essa santidade na minha vida. Eu preciso glorificar que Ele é o Santo dos Santos. Então, o Pai Nosso, Ele me faz assumir que sim, Pai Nosso que está no céu é santo. Pai Nosso que está no alto, Ele é santo. E eu preciso meditar isso a cada Pai Nosso que eu oro.
O Pai Nosso para os discípulos jamais deveria ser uma mera repetição, uma mera amém, até o fim. Não. Eu medito isso. Pai Nosso que estais no céu. E quando eu falo que Ele está no céu e que Ele é o Pai Nosso, eu preciso pedir e eu preciso meditar que, Senhor, eu reconheço que o Senhor é santo, que o meu Pai é santo. E eu te peço, Jesus, para que todos os que ainda não reconheçam isso, reconhecem. Eu começo a orar pelos meus, pelos que ainda não experimentaram que o Pai Nosso que estais no céu é santo. Então eu preciso meditar esse início, eu preciso, a cada palavra que eu disser no Pai Nosso, eu preciso lembrar, é uma oração de discípulos e eu preciso me fortalecer e meditar cada frase dessa oração. Quando eu falo que venha o teu reino, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino dele é onde eu quero ir. Só que eu estou aqui na terra, eu estou aqui, Ele me colocou aqui, eu sou um projeto dele. Então venha o teu reino, me capacita para levar o teu reino, porque sou eu que vou levar o teu reino aqui. É uma missão minha, eu sou discípula, eu estou aprendendo com o meu mestre a orar para ti, Pai do céu. Então eu estou te pedindo, venha o teu reino, mas eu preciso meditar. Vem, Senhor, que eu leve o teu reino, que eu mostre o teu reino. Eu sou uma discípula tua. Eu já sei que eu quero o teu reino, eu sei que é para lá que eu quero ir, mas enquanto eu não vou, me faça mostrar aos meus irmãos o teu reino. Mostra, Senhor. Aí você começa de novo a meditar, a orar, a pedir por aqueles que ainda não conheceram esse reino, que ainda não sabem desse reino. Ora, o pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. A cada dia. Perceba que o Pai Nosso, ele é uma oração de assumir realmente o que vem do alto. Eu não tenho condições de dar o pão nosso de cada dia. Eu não tenho por mim mesma, quando a gente vê na palavra ampla do pão, não só no alimento, mas também trazendo ali para a palavra, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem do reino de Deus. Quando eu pego essa palavra ampla no seu sentido, eu preciso entender que eu não tenho o pão nosso para alimentar o meu irmão que ainda não conhece essa palavra. Eu preciso pedir do céu, sim, eu preciso pedir para o meu Pai. O pão nosso de hoje, Senhor, a palavra de hoje, a intercessão de hoje, a palavra certa para o irmão que está perdido hoje, Jesus. Me dá essa graça, Pai do céu, me capacita. E quando a gente pega para o sentido do alimento, me dá, Senhor, as condições de buscar o pão que o Senhor já preparou para mim. Muitas vezes o nosso pão está preparado, está separado, mas ele está no forno e espera, porque a gente não toma atitude para esse pão, a gente não vai buscar esse pão, a gente fica esperando lá. Mas ele faz a parte dele, o pão está lá, ele vai entregar, só que você tem que buscar, você precisa fazer a sua parte. Por isso, orar meditando o Pai Nosso. Me capacita, Jesus, para ir buscar o meu pão. Eu sei que ele está no forno, eu sei que se dependesse de você ele já estava na minha mão, só que eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu preciso fazer e eu estou esperando, né? Eu não estou indo buscar. Então, o pão está lá. Me capacita, Senhor. Vamos orar de novo, Pai Nosso. O pão nosso de cada dia me dai hoje. Mas assim, me capacita para ir buscar, Senhor. Eu preciso buscar esse pão. Me dê coragem, me dê ânimo. Não deixa eu duvidar, não deixa eu temer, não deixa eu achar. Porque se você viu o pão, ele vai ser seu. Deus não te dá a oportunidade de sonhar com coisas que elas não podem acontecer para você. Tudo que você sonha, você é capaz de realizar nele, alimentado pelo pão dele. Então, busque, afirme, reze com mais fé. Muitas vezes a gente não alcança todas as misericórdias dessa oração que é tão linda e maravilhosa porque a gente não assume a nossa parte. E como eu disse, no fim de todo o Evangelho a gente vai entender que o Pai Nosso inteiro é uma capacitação para os discípulos. É o que eu preciso para alcançar tudo que aqui está me falando, tudo que aqui Jesus me ensinou a pedir ao Pai. E a gente conclui: perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos aos nossos devedores. E aí,
até a página 2, né? Como eu disse, o pão, ele vem do alto. A capacitação do Pai Nosso, ela vem do alto. Eu não tenho condições de perdoar os meus devedores. Pelo contrário, eu fico ali esperando o dia que o meu devedor vai passar pelo mesmo que ele me fez. Um dia a vida, o mundo é roda gigante, um dia ele vai pagar por aquilo, um dia ele vai pagar, um dia vai pagar. E eu não experimento todas as graças do Pai Nosso. Agora, quando eu largo peso, eu tive uma experiência riquíssima semana passada em relação a isso, com uma pessoa da minha família, que ela tinha 2 oportunidades ali. Ela foi injustiçada, e todo mundo sabe que ela foi injustiçada por uma pessoa que gosta de injustiçar, sabe? Assim, faz parte da característica dessa pessoa. E ela tinha 2 opções, e que sempre até essa semana passada, ela agia dessa forma. Ela ia buscar a razão daquela injustiça, ela ia provar para todo mundo que ela estava certa, que ela fazia tudo certo, que ela cuidava com todo o amor, e ela queria isso, ela tinha sede de mostrar isso para todo mundo. E todas as outras vezes ela fez isso e nunca conseguiu provar. Por quê? Todas as vezes que ela tinha a sede de provar que ela estava certa, Deus não justificava ela, porque a justificação vinha dela mesma, ela mesma que falava. E o jeito que ela falava com a própria pessoa que tinha injustiçado ela. Resumo da ópera, a pessoa que injustiçava se tornava um injustiçado. Porque todo mundo falava, você tá chutando cachorro morto, para de querer ter razão com quem você nunca vai ter, não entra numa briga que você não ganha nada se você ganhar. Não adianta você querer provar a razão se você não vai ter resultado nenhum com essa briga se você ganhar ela, não adianta, não resolve. E a gente conversou e oramos para isso, para perdoar as nossas ofensas. Acho que tinha que ser até de trás para frente, né? Me capacita para perdoar os meus devedores, para assim eu receber o seu perdão. A gente, quando coloca dessa forma, a gente tem que parar de rezar o Pai Nosso, de orar o Pai Nosso, de boca aberta esperando cair do céu. Tudo aqui vai e faz, eu te dou a condição para fazer. Vai e faz, só toma a iniciativa de fazer diferente, foi o que ela fez. Não, dessa vez eu não vou brigar, eu não vou ter razão, vou ficar na minha como eu sempre fiz, cuidando e fazendo da melhor forma. Acabou, a briga acabou, ela não evoluiu, não teve 2, 3, 4 dias de briga e depois ressentimento para um bom tempo, não, acabou, estacionou, parou ali. E aí você fala, realmente, eu preciso perdoar porque ele me perdoa. Quando você é perdoado pelo Pai, quando você experimenta a misericórdia de largar o peso que não é seu, que você não tem que carregar, que não veio de você, você experimenta essa leveza de conseguir perdoar o seu irmão, de olhar para a miséria dele, de saber que era o que ele tinha para entregar naquele momento e ponto. Não é problema seu, é problema dele, é o que ele tinha, é o que aconteceu com ele, era o que ele carregou e vida que segue. A gente precisa pedir, me capacita para isso, Senhor. Me capacita para perdoar os meus devedores, para que eu receba o teu perdão. E aí você começa mais uma vez a orar por essas pessoas, meditar. O discípulo deve meditar cada frase do Pai Nosso. Pedir para ser capacitado por cada frase do Pai Nosso. E aí a gente fala, não nos deixeis cair em tentação. A tentação, Jesus nos mostrou isso nos 40 dias do deserto, que ela é real, ela existe, ela está aí. E não escolhe casa. Ah, mas a família do fulano é tão estruturada, eles estão servindo na igreja, estão nas pastorais, Não é livre de tentação. A tentação, ela existe. Ela existe. E o que vai nos fazer cair em tentação é tirar os olhos do Pai Nosso que estás no céu. Todas as vezes que uma tentação chegar perto de mim, ela vai chegar. Muitas vezes a gente cai em tentação porque a gente acha que está pronto para ela, que a gente não precisa olhar para o céu mais, porque eu já me capacitei, eu estou pronto. Então, quando ela cair, eu vou saber falar não. Quando a tentação chegar, você que não dobre o seu joelho no chão e comece a meditar o Pai Nosso e pedir para Deus te livrar dessa tentação, para você ver onde você vai parar. Você cai. Você cai mas isso não é pecado. Não, mas isso todo mundo faz. Mas isso só uma escorregada.
Não, mas isso é só dessa vez. Não, da próxima vez você faz diferente. Não, esse domingo não. Domingo que vem vai dar certo. Domingo que vem eu faço diferente. É hoje que você tem para fazer. É agora. Domingo que vem você nem sabe se vai estar aqui. Você nem tem a noção. Amanhã você não tem. É o pão nosso de cada dia. O Pai Nosso é de cada dia. Então, me livrar da tentação é cada dia, a cada momento que ela chegar. E eu preciso do alto. Eu não tenho força para me livrar da tentação. A tentação, ela vem disfarçada de bem, gente. De coisas boas, de glórias, de conquistas. E aí, o inimigo de Deus, ele é tão ardiloso que ele te faz confundir tudo. Ai, mas Deus já me deu o sonho desse projeto, então eu posso, porque é isso que ele quer para mim. Não, ele não quer isso para você. Ele pode até querer o resultado daquilo que você vai buscar. Você vai buscar pedindo capacitação aqui. Você ir buscar o pão, você ir buscar o olhar para o céu para não desviar das coisas da terra. E aí quando você conquistar, depois de meditar todo o Pai Nosso e chegar no fim não cair em tentação, você conquista o que Deus tem para você. Agora, se você buscar atalho, se você buscar corte, se você tentar pular o caminho para chegar, não é do céu. Você caiu em tentação. E tudo que a gente faz nessa vida, Deus perdoa, Deus é misericordioso, Deus vai, nos 45 segundos do tempo, meu último suspiro eu falar, meu Pai me perdoa, Jesus já falou, né? Ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. A gente vai ter um processo para isso, mas a gente vai chegar no reino dos céus. Só que a vida, ela é um estalo. Ela é um sopro. Por que não colher os frutos aqui? Por que não trazer o reino dele para cá? Para que eu vou viver aqui como todo mundo vive e deixar para conhecer o reino lá? E penar um pouco depois que eu partir dessa vida? Eu tenho a opção de levar esse reino para os meus, eu tenho a opção de levar esse amor para os meus. Por que não pedir todos os dias? Medita o Pai Nosso todos os dias. Eu te convido a rezar o Pai Nosso como nunca antes. A meditar cada frase, a pedir em cada frase e a lembrar dos seus em cada frase. Dos seus, dos marginalizados, dos presos, dos moradores de rua, dos viciados, de todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Muitas vezes, o que está lá na rua, alimentando seu vício, buscando vício, fuga no seu vício, orou quantas e quantas vezes esse Pai Nosso de forma automática sem meditar que se não vier do alto eu caio em tentação, se não vier do alto eu experimento a primeira vez, se não vier do alto eu vou recair de novo, se não vier do alto, quantas famílias foram destruídas achando que poderia se blindar da tentação? Que não existiria traição, não existiria divórcio, não existiria separação, porque a gente está na pastoral, a gente está indo todos os dias na missa, a gente está servindo. Livra da tentação, tem que vir do alto, somente Deus pode nos livrar dela, somente Deus vai nos fortalecer para dizer não a ela. Não espere que não tentarás o Senhor teu Deus. Aí a pessoa pega isso aqui ao pé da letra, ele vai me livrar da tentação. Ele vai me livrar, eu sou uma mulher casada, ele vai me livrar da tentação. Então não tem nada demais eu ir para um barzinho ali com as amigas, chegar 3 horas da manhã, porque eu sou casada, mas Deus está me livrando da tentação. Você acha mesmo, cara pálida? Você pede do alto, você não escuta o que ele te responde, você vai tentar o Senhor teu Deus. Não nos deixeis cair em tentação. A decisão é sua, mas você tem que aprender a se livrar e a se blindar das tentações. A sua família é templo do Senhor, o seu propósito, o seu casamento, o seu lar, o seu trabalho, os seus negócios, tudo é bênção do Senhor. Reze a Ele meditando para que você não caia em tentação. Reze a Ele meditando. E o nosso Pai Nosso termina, livrai-nos, mas livrai-nos do mal. Amém. O mal só é livrado pelo alto. Por que que o mal é livrado pelo alto? E disse também, imaginem que um de vocês tem um amigo, o Pai Nosso é o nosso amigo. Jesus aqui já está... Jesus sempre tratou de parábolas com a multidão, porque a multidão não conseguia entender como os discípulos entendiam. Já os discípulos, ele disse, vamos imaginar comigo aqui, vem cá, ao invés de usar uma parábola, só imagina essa situação. Imaginem que um de vocês tem um amigo. Aí você procura o amigo e diz, amigo, me
me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Meu amigo, meu Pai nosso que estais no céu, eu preciso de ti porque eu não tenho nada para oferecer. Eu preciso da sua capacitação do alto, eu preciso da sua força do alto. Eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada de bom para oferecer, eu não tenho uma palavra amiga para consolar. Então eu preciso de ti. Vem, me ajuda. Lá de dentro, o outro lhe responde: não me incomode. A porta já está trancada e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus nos disse: ainda que ele não se levante para dar os pães por ser seu amigo, vai se levantar ao menos por causa da insistência dele. Ainda que a resposta da minha oração hoje não seja respondida hoje, ele vai ouvir por causa da minha insistência. Eu estou pedindo, eu estou clamando, ele vai ouvir, ele está ouvindo. Para de buscar a resposta de Deus em oração imediata. Deus não é curandeiro, não. Deus não vai, ô Senhor, eu quero isso. No de tarde aconteceu, ó, Deus é maravilhoso. Ele faz. Se ele quiser, ele faz. Mas não é isso que resume o seu relacionamento com ele, sua tratativa com ele. Não é isso que vai estacionar a sua conversa com ele. E ele lhe dará tudo de que necessita. Eu pedi ao Pai paciência. Ele me deu uma pessoa abençoada para exercitar essa paciência. Era o que eu precisava. Porque se ele não é curandeiro, se todas as vezes que eu precisar ser paciente, ele resolver isso para mim e eu, como um estalo, virei paciente com as pessoas, eu não vou exercitar, eu não vou trabalhar. Ele me dá o que eu necessito, ele vai me dar um ser humano, né? Enviado do céu para testar a paciência, para me cutucar, para me ficar ali me pisinhando, para todo santo dia eu não cair em tentação, eu não excomungar essa pessoa, eu não querer voar no pescoço dela. Ele vai me dar o que eu necessito para exercitar essa paciência, né? É o que eu necessito. Deus não dá o que eu quero, é o que eu necessito, né? A resposta do meu Pai Nosso é o que eu necessito, não o que eu quero. E lhes digo ainda: peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e lhes será aberto. Pois todo aquele que pede recebe o que procura, encontra a quem bate, se abrirá. Até aqui, é claro, é óbvio, peça. Ah, mas eu não estou vendo. Você tá clamando, você está pedindo, ou você está querendo curas, milagres e ninguém fique doente, minha família seja de margarina de comercial de televisão, para que a sociedade veja? O que você está pedindo? O que você está querendo? O que você está buscando? Você está pedindo mesmo para ser capacitado no luto? Para ficar de pé como Maria ficou diante da cruz? Você está pedindo isso? Não, que você não quer a cruz. Você não quer nem que tenha luto. Você quer que todo mundo viva para sempre, felizes para sempre. O conto de fada, né? Viveram todos felizes para sempre. Não vai rolar. Não vai existir. Se capacita para os momentos de dor. Se capacita. E ele abrirá a porta e ele vai te dar o que você precisa, o que você necessita. Quem de vocês, sendo pai, se seu filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma cobra? Quem? Ou então, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ai, quando que os filhos pediam, hein, gente? Um peixe, um ovo, olha só. As crianças era fácil de agradar, hein? Hoje em dia é do iPhone pra cima que a gente pede. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Fechamos com chave de ouro. A resposta está no Espírito Santo. Vem do alto. O Espírito Santo vai dar o que eu necessito. Confia nisso, acredita nisso. Peça essa capacitação, gente. Ah, não, Tati, mas eu nunca pensei na minha vida em enterrar um filho. Ninguém nunca pensou. Ninguém nunca pensou. Somente o Espírito Santo, enviado pelo seu Pai que está no céu, pode sustentar nesse momento. Somente Ele. Ai, Tati, mas minha referência... Tati, a minha referência são os meus pais, né? A referência do meu esposo, pais, a gente não tem filho. Então, a nossa família, eu e ele, né? Nós dois, então, um para o outro, é coisa que a gente não consegue imaginar, mensurar, ficar, né? Viver um longe do outro. Não tem como pensar em enterrar um ao outro. Não existe essa possibilidade.
E nem é coisa que a gente tem que ficar pensando. Porque no momento em que isso acontecer, se eu estiver embasada e meditando o Pai Nosso, Ele vai me capacitar, Ele vai capacitar Ele, o Espírito Santo do alto vem e capacita. A nossa referência, os nossos pais. Ah, mas eu nunca pensei em perder meu pai. Os nossos pais também nunca pensaram em perder os pais dele. E quantos já perderam? Mas o Espírito Santo do alto te capacita para viver esse momento. Cada dia. O pão nosso é de cada dia. Não tente por você, não faça por você. Busque no Pai do alto tudo que você precisa. O Pai Nosso é um resumo de o que mais eu preciso. Tá tudo aqui. Tá tudo me falando que eu preciso aqui. Eu não preciso buscar em lugar nenhum, eu não preciso buscar nada a mais do que está aqui. Desde que eu medite e entenda tudo que tem aqui para mim. E que a gente possa orar o Pai Nosso como nunca antes, nos capacitar como nunca antes e ir. Né? O Pai Nosso para mim hoje foi um grande ide. Ide. Ora, peça e vai. Eu estou te dando tudo que você está me pedindo. Tudo. Você está santificando o meu nome? Você está glorificando o meu nome? Então vai. Vai que eu vou te enviar e vou te capacitar para o que você precisa. Em todas as áreas da sua vida. Amém? Tenha uma excelente semana, moçada, e até semana que vem.